Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Eu vou começar esse terceiro vídeo de hoje aqui no canal de uma forma diferente. Começar te fazendo duas perguntas. A primeira pergunta é: quando você acha que o Brasil vai atingir a marca de 3.000 mortos em apenas 24 horas pela Covid-19? Se é até o fim dessa semana, se é na semana que vem, ou se é no final do mês de março ou no início de abril. Quando? E a segunda pergunta é se esse número te choca. Se te choca perceber que 3.000 brasileiros e brasileiras em apenas 24 horas poderão morrer vítima de uma doença que está sendo negligenciada pelo governo federal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, e te convido a fazer essa reflexão comigo acerca do momento atual da pandemia de Covid-19 no Brasil. Te convido também a você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever no nosso canal e nos ajudar a compartilhar ciência nesse mundo, nesse momento tão difícil, onde a ciência é negligenciada e é negada o tempo inteiro. Mas eu vou começar esse vídeo logo direto para tentar puxar essa reflexão com vocês. Todas as estimativas e previsões e modelos matemáticos apontavam para que o Brasil ia ter um segundo momento difícil da pandemia de Covid-19, e isso não é adivinhação, é ciência, partindo do princípio de que o governo federal foi incapaz de se articular com os governos estaduais e com os governos municipais no enfrentamento da pandemia de Covid-19, a partir da elaboração de planos de contingenciamento de crise na área da saúde, na área da economia, na área da educação. Ao contrário, o governo federal negou o tempo inteiro a importância da ciência nas previsões do que iria acontecer com a pandemia. E nós começamos o mês de março aí com a escalada brutal de casos e de mortes por Covid-19, com o colapso de vários sistemas de saúde estaduais. É bom lembrar que entre março e abril de 2020, o presidente da República, o tal do Jair Bolsonaro, após dizer que a pandemia não ia passar de uma gripezinha, de um resfriadinho, começou a participar e, há quem diga, até incentivar manifestações antidemocráticas, sem utilização de máscara e resultando em aglomeração. Várias foram as situações em que nas redes sociais foram mesmo disseminadas frases e falas do Bolsonaro dizendo que era um resfriadinho, era uma gripezinha, todo mundo ia ter que pegar, era uma chuva onde todos iam ter que se molhar. Disse que a imprensa estava exagerando, criando o caos, criando pânico nas pessoas, quando na verdade a grande imprensa, em que pese os seus interesses corporativos, é bom que se diga, passou a retratar a realidade, expondo números diários de casos, de mortes, etc. O Brasil demorou a adquirir vacinas contra a Covid-19 de forma antecipada. Em agosto, a Pfizer ofertou ao Brasil 70 milhões de doses da vacina antecipada. O Brasil fez vista grossa. O Brasil negligenciou todas as pesquisas do desenvolvimento de vacinas, demorou a assinar acordos de colaboração, e se não fosse a iniciativa do governo de São Paulo em assinar o acordo com o laboratório chinês Sinovac para a Coronavac, a gente estaria sem vacina. Não fosse a iniciativa da Fiocruz, a partir de seus pesquisadores, fazerem a parceria com a AstraZeneca Oxford, o Brasil estaria sem vacina. A Anvisa foi eleita pelo governo federal como o fórum máximo para aprovação das vacinas. Quando a gente do meio científico sabe que se o FDA nos Estados Unidos, a agência europeia na Europa, a agência japonesa e tantas outras agências reguladoras mundiais que aprovam vacinas e medicamentos pelo mundo afora, se elas referendassem uma vacina, bastaria em caráter emergencial, para ganhar tempo, celeridade, a Anvisa fazer o mesmo aqui pelo Brasil.
No entanto, foi montado um círculo espetacular em que a Anvisa levou algum tempo ainda para aprovar algumas vacinas. E até hoje o presidente da República vetou um dispositivo numa medida provisória votada no Congresso Nacional que dava à Anvisa um prazo de 5 dias para aprovar uma vacina, caso ela tivesse a aprovação de qualquer uma das 8 agências reguladoras internacionais, dificultando a aprovação de vacinas em território nacional. Nessa mesma MP, o presidente da República vetou o dispositivo que dava aos estados e municípios a prerrogativa autônoma de adquirir vacinas a partir de órgãos internacionais, desde que elas fossem aprovadas por outros organismos reguladores, outros órgãos reguladores internacionais. Curiosamente, o presidente disse que cabia a estados e municípios gerir a pandemia, mas no momento de adquirir a vacina, ele veta essa gerência de estados e municípios, dificultando ainda mais a aquisição de vacinas. O presidente se abraçou com a hidroxicloroquina, que todos os cientistas, ou praticamente todos, a maioria pelo menos, disse não ser eficaz contra a Covid-19. Insistiu num tal de tratamento precoce, que não levou a nada. Aliás, pode ter levado algumas pessoas a óbito por efeito colateral da droga. E a própria Anvisa reconheceu recentemente que o tratamento precoce não é eficaz contra a Covid-19. E agora, por fim, ao invés do presidente se abraçar com a vacina, ou com as vacinas, já que são várias, que é a única alternativa viável para a gente sair dessa situação, o presidente manda uma comissão para Israel para investigar um spray que combate a Covid-19. E aí fica a pergunta: se esse spray fosse tão miraculoso e o presidente tem essa perseguição, essa fixação por medicamentos miraculosos contra a Covid, Israel já não teria utilizado esse spray em larga escala e teria, quase cai aqui, e teria deixado de lado a questão da vacinação? Não. Israel está à frente da maioria dos países do mundo em relação à vacinação. Israel já vacinou mais de 50% de sua população. E o ultradireitista Benjamin Netanyahu, que é o presidente de Israel, primeiro-ministro de Israel, tomou a vacina em público, ao vivo, para estimular os israelenses a tomarem a vacina contra a Covid-19. E o nosso burro chucro aqui do Brasil nega a importância da vacina, nega a importância do lockdown, disse que se depender dele não vai haver lockdown no Brasil, porque ele quer que o vírus continue a se espalhar e gere caos nesse país. Todas as previsões de modelo matemático apontavam que o Brasil deveria chegar a 2.000 óbitos por dia no final de março. Isso já está acontecendo na primeira semana de março. Isso aponta que, se nada for feito, haverá a possibilidade de nós ultrapassarmos a marca de 3.000 mortos em um único dia pela Covid-19, ainda antes do final de março. O Brasil poderá chegar na metade do ano, por volta do mês de julho, com quase 500 mil de mortos pela Covid-19. Quem não se lembra da situação que o Equador vivenciou o ano passado em Quito e em Guayaquil, com o colapso não dos sistemas hospitalares, não do sistema de saúde, mas o colapso funerário. Foram tantos mortos em um curto espaço de tempo no Equador que o sistema funerário não conseguiu enterrar todos os mortos. E as famílias, com os cadáveres de seus parentes apodrecendo no interior das residências, começaram a colocar os cadáveres nas calçadas das ruas. E começou aquela cena pavorosa a percorrer o mundo inteiro, dos cadáveres de Guayaquil, de Quito, jogados nas ruas. Isso poderá acontecer no Brasil, porque nós não temos comando ante a pandemia. Na verdade, nós temos um aliado do vírus no Brasil chamado Jair Messias Bolsonaro.
E eu me pergunto o tempo todo, onde estão nossas instituições para defender o povo brasileiro? Onde está a Procuradoria-Geral da República? Onde está o Supremo Tribunal Federal? Onde está o Congresso Nacional? Que não assumem a posição de defender o povo brasileiro contra o seu maior inimigo, chamado Jair Bolsonaro, que tem feito tudo para que o vírus se espalhe. Ele tem trabalhado incessantemente a favor ou em favor do vírus, para que o vírus se espalhe e se provoque o caos nesse país. A história vai responsabilizar essas instituições pela omissão diante de uma tragédia que está se abatendo sobre o povo brasileiro. Ao que tudo indica, se nada for feito, março será o mês mais triste da história brasileira. Será o mês que as gerações futuras irão lembrar como o mês da maior tragédia humanitária e sanitária desse país. Se proteja, se sair de casa, utilize máscara, evite aglomeração, higienize as mãos. E se aparecer vacina, a primeira que for, tome, não escolha a vacina. A situação está difícil, vamos sobreviver para derrotar o genocida. Forte abraço, se gostou desse vídeo, dá uma curtida, deixa teu comentário. Vamos espalhar esse vídeo para mostrar quem é esse criminoso chamado Bolsonaro.